Você já ouviu falar de uma canção com mais de 3.000 anos que ainda hoje ressoa assim, com lições profundas sobre fidelidade, justiça e as consequências das nossas escolhas? Pois é. Em Deuteronômio 32, nós encontramos a canção de Moisés, um hino assim repleto de verdades atemporais sobre o compromisso com Deus e o impacto da desobediência. Este poema inspirador, ele foi assim escrito como testemunho eterno para o povo de Israel, mas continua falando diretamente aos nossos corações. Você quer saber como é que essa antiga música pode transformar as suas escolhas e fortalecer a sua fé? Então eu te convido para vir comigo, para a gente ler juntos este capítulo, porque a gente está quase terminando o Deuteronômio, né? E fechando o Pentateuco, que são os livros 5 atribuídos a Moisés. Vamos embora então? Bom, então simbora. Primeiro eu vou pedir para você deixar o seu like e ao final do vídeo eu vou pedir para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, a gente vai ler 32, eu estou nessa Bíblia daqui sagrada, essa é uma Almeida atualizada, deixa eu confirmar aqui, Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, simbora. Bom, o capítulo tem o nome de O Cântico de Moisés, né? Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Gente, eu estou lendo com óculos para longe, eu vou só trocar e já volto, por favor. Eu estava sentindo uma dificuldade, a letra estava tão pequenininha. Vamos agora começar de novo, tá? Bom, então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Tão poético, né? Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é ele o Pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-os e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices.
Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo, com uma nação tola os despertarei à ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora a espada causará devastação, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança do peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios. Então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha não estivesse vendido, se o Senhor não estivesse entregue. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários
e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e verá a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Vou repetir. Que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, a qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você terá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Uau! Que incrível este capítulo 32 de Deuteronômio. Você não achou também? Uau! Conhecido como a canção de Moisés, né? Que compôs por ordem de Deus para que essa música fosse assim, seja um lembrete eternamente para o povo de Israel sobre quem Deus é, seus atos, seu amor, sua fidelidade, mas também sobre as severas consequências de abandonar sua aliança. E os principais pontos dessa canção, que é um poema, né, falam sobre a grandeza de Deus, porque Moisés começa exaltando a glória de Deus. E ele se refere a ele como uma rocha, firme, justo, perfeito em todos os seus caminhos. Venhamos e convenhamos, né, gente? Uma confissão assim forte e muito boa. E você, como é que você definiria Deus se você fosse escrever alguma coisa sobre Ele? Me conta, escreve aqui embaixo. Outra coisa que eu achei assim interessante é que o poema relembra como Israel frequentemente falhou em sua caminhada, esquecendo todas as bênçãos e se desviando para seguir outros deuses. O ponto da infidelidade de Israel, né? Outro ponto foi a disciplina divina, porque Deus permite que nações estrangeiras disciplinem Israel por um tempo, como aconteceu em vários momentos da história, mas promete vingança contra os inimigos de Israel e que vai proteger o seu povo em meio à adversidade. Pode ter certeza disso, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Pode anotar isso, tenha certeza. Esse é o caráter de Deus. A promessa da restauração, mesmo depois da infidelidade do povo, Deus reafirma o seu amor, dizendo que jamais abandonará completamente o seu povo. Porque a fidelidade dele é maior do que os nossos erros humanos. O povo judeu é, assim, o mais resiliente dentre todos os povos. Se a gente parar para pensar que eles assim já passaram juntos, unidos, por tantas coisas, mas continuam perseguidos, odiados, difamados, buscando sobreviver e salvar a própria pele para não ser exterminado da face da terra. E ainda
buscam salvar o mundo, não só eles, mas o mundo, das garras dos terror, né? Pois é, só Deus mesmo para guardá-los de todas as adversidades pelas quais eles vêm passando. E aí por fim, né? Moisés faz assim um chamado pelo compromisso e encerrou a sua carreira, chamando Israel para levar essa mensagem a sério. Porque esse cântico dele deveria ser continuamente lembrado e ensinado para todas as próximas gerações. Porque esse é um cântico assim profético. É como se Moisés tivesse lido a mente de Deus e profetizado todo tipo de sofrimento que ainda viria sobre esse povo escolhido naquela época. Há quantos anos? Há 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás. E Moisés acabou invocando os céus, porque o povo acaba esquecendo, para de caminhar junto. E ele chamou os céus. Sabe por quê? Porque os céus não passarão até que tudo se cumpra. Está escrito aqui, ó, na palavra. A gente ainda vai chegar lá em Mateus. Mas se você quiser ler, vá lá, abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo não me lembro. Mas diz assim, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu vou deixar aqui embaixo, Mateus 5, qual é o versículo, tá? Já passou a terra? Já passou o céu? Então, meu irmão, minha irmã, aguarde. Não passou. Deus quer que eu e você entendamos a palavra dele. A gente precisa entender, entendeu? Qual é a vontade dele, qual é a boa, perfeita e agradável do Senhor para cada um de nós. E agora, que lições a gente pode aplicar em nossa vida? A gente é lembrado, assim, que todos os caminhos de Deus são retos, né? Independentemente das circunstâncias ao nosso redor, porque somente Ele é perfeito e justo. Não tem atalho. É tudo perfeito. A canção de Moisés é assim um alerta para a gente ser gratos, obedientes, evitando cair no esquecimento, né, das bênçãos do Senhor. É a fidelidade versus a infidelidade. Deus é disciplinador, mas Ele é fiel, coisa que nós não somos. E mesmo permitindo a correção por um tempo, Deus não abandona os seus filhos, porque a sua graça vai além de nós. E muita gente acha que Israel foi trocado pela igreja, que hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Quem fala isso é porque não conhece verdadeiramente o caráter do Senhor. Nunca leu essa parte de Deuteronômio, né? Não entendeu o quanto Deus é fiel, que a palavra dele nunca volta vazia e que ele é fiel para cumprir com sua promessa. Esse capítulo ensina que a gente precisa constantemente lembrar quem Deus é e o que Ele já fez em nossas vidas. A gente precisa criar e cultivar uma memória espiritual. E, para finalizar, a gente também aprendeu a importância da gente ensinar para as próximas gerações, para que a aliança com Deus seja perpetuada, para gerar impacto multigeracional, não é? É isso aí. Vamos refletir juntos e anotar nossos insights em nossos caderninhos? Uau! Quantas folhas você já deve ter escrito? Me conta aqui, você que está me acompanhando direto. Eu estou mega curiosa para saber, tá? Então, simbora. Bom, em que áreas da sua vida
Você precisa confiar mais na justiça e nos propósitos de Deus. Reflita, anote. Você tem sido grato, grata ao Senhor por todas as bênçãos que você tem recebido? Ou você tem esquecido delas? Da mesma maneira como Israel fez, né? E aí? Você já parou para pensar em qual exemplo, que tipo de exemplo você está deixando para as próximas gerações em relação à sua fé e à sua obediência? É muito importante esse detalhe, tá? Vamos conversar, bater um papo com Deus agora? Ai, Pai, que capítulo profético, que mensagem assim poderosa. Traz essa canção com mais de 3.000 anos, falando sobre fidelidade, justiça, esperança, falando sobre o Senhor, Pai. Ai, meu Deus. Este é, assim, um canto de ação de graças de Moisés. Te agradecendo por tudo, Senhor. Pela vida, pela trajetória, por todas as coisas. Porque o Senhor é a nossa rocha. Que linda mensagem como o Senhor foi descrito por Ele, como um refúgio perfeito, firme, seguro, como tudo que o Senhor faz, Pai. Essa é uma metáfora eterna, assim como o Senhor, que é a nossa base, que nunca se abala, Pai, porque Tu és rocha. Que bom, Pai, que o Senhor é imutável, é justo, é leal, é criativo, é detalhista, é amoroso, é perfeito, é o nosso Deus. Todas são aquelas pessoas, Pai, que não sabem, não têm noção ainda que com o Senhor, Pai, nós temos absolutamente tudo. E não precisamos pedir nada ou buscar nada em outros lugares, com outras pessoas, com outros deuses, fazendo idolatria, que jamais serão comparados ao Senhor, Pai. Ai, Pai, guia-nos pelos Teus caminhos retos. E nós oramos e louvamos o Teu nome, assim como Moisés te louvou. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém e amém. Gente, uau! Ficou longo esse vídeo, mas valeu a pena porque foi uma canção maravilhosa. Amanhã tem mais. Não perca, tá bom? Tchau. Deixa o seu like e compartilha com uma pessoa só, para ela entender a relação de Deus com Israel. Vai valer a pena. Tchau.